Que a graça, a paz de Deus e do Divino Espírito Santo seja com todos. Sejam bem-vindos ao canal Falando de Jesus e do Espírito Santo. Fique à vontade para compartilhar, fique à vontade para interagir em nome de Jesus. E ao canal Vivendo Depois da Morte com nosso amado e querido irmão Luiz Carlos Aquino. Fique à vontade para interagir, pedir oração, compartilhar. Se inscreva no canal, dê o like, não se esqueça. Glória a Deus. No momento da palavra de Deus, o Senhor trouxe uma mensagem ao nosso coração. Está lá no livro de Naum, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: o seco e a tomada de Nínive. Olha só, o destruidor está já diante de ti. Guarda a tua fortaleza, observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder, porque o Senhor trará uma vez a excelência de Jacó, como a excelência de Israel, porque os que despejaram e corromperam os seus samentos, os escudos dos seus valentes estão vermelhos, os homens valorosos escarlates, os carros como fogo de tocha no dia da sua preparação, e as lanças se sacudirão terrivelmente. Eu vou ler até aqui, se os irmãos quiserem acompanhem o restante da palavra. Para não me alongar muito, quero contar algo, uma experiência que eu tive não muito boa com o adversário, e foi isso aí que me trouxe para falar sobre isto que aconteceu algum tempo atrás, alguns anos atrás. O adversário me apareceu em visão e ele dava gargalhada, e esse espírito que me apareceu, ele enfia as pessoas no vício da bebida, nos vícios da prostituição, nos vícios. E eu falei assim: quem ri por último, ri melhor para ele, né? E ele continuou rindo. Eu falei: quem ri por último, ri melhor. E o meu Deus, vamos ver quem é mais poderoso, se não é o meu Deus. Queridos, eu não sei se eu fiz errado, mas eu não fiquei quieta, né, diante das risadas dele. Eu quis glorificar o nome do Senhor, mas acabei afrontando ele. Digo a vocês, queridos, não faça isso. Eu não estava preparada e acabei afrontando. Mas eu creio que o Senhor a quem eu glorifico, o Senhor a quem eu sirvo, que vai entrar nessa peleja. O adversário veio com tudo. Ele colocou vício ali na vida do meu companheiro, e foi terrível as coisas que aconteceram depois. Foi só derrotas, e o inimigo conseguiu vencer ele, porque ele também estava fraco, eu estava fraca. Eu não tinha feito isso aqui, porque olha aqui o que a palavra está dizendo: o destruidor está já diante de ti. O destruidor veio rir na tua cara, veio te afrontar. O que eu deveria ter feito? Guarda a tua fortaleza. Eu devia ter me revestido das armaduras do Senhor.
vigiando o caminho, observa o caminho. Esforça os lombos, fortalece muito o teu poder. E é buscar poder no Senhor, senão Satanás não teria feito o que fez. Cirandou, queridos, cirandou. Mas eu creio que o meu Deus, Ele é o Deus verdadeiro e Satanás está debaixo dos pés dele. Eu não tenho autoridade nenhuma, mas o Senhor, é a Ele a honra, é a Ele a glória, é a Ele o perfeito louvor. E é a Ele que eu dou esta honra neste dia. E eu anuncio que o Senhor tem poder para virar cativeiros. E eu creio que Ele vai virar o meu cativeiro ainda. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará por mim, por minha família. E ontem eu estava escutando um testemunho de um irmão. E no meio do testemunho ele falava essas palavras aí. Que o inimigo tinha rido. Tipo, Deus tomava a boca dele e como se ele estivesse falando comigo. Que o inimigo tinha rido de mim. Mas daí ele falou aquela palavra: quem ri por último, ri melhor. Ele falou por 2 vezes. Quem ri por último, ri melhor. Eu até guardei esse testemunho. Quem quiser, só me pedir que eu possa enviar no WhatsApp. Quem tem meu WhatsApp. E olha, eu creio nesta palavra. Eu creio que o Senhor vai virar meu cativeiro e vai vencer esse maligno aí. E hoje eu pedi ao Espírito Santo dar uma palavra para o meu coração, para me passar para o teu povo, para animar o teu povo. Dá uma palavra, Senhor. E o Senhor me deu essa palavra aqui. Como Ele me deu essa palavra aqui, eu lembrei de ontem. Que o Senhor me fez eu lembrar. Andarai, fi. Que o inimigo, ele riu. E eu respondi: quem ri por último, ri melhor. O Senhor vai fazer nós rirmos. Não importa o que o adversário fez. O que eu quero é servir o meu Senhor. O que eu quero é andar nos seus caminhos, obedecendo a tua palavra. A palavra do Senhor diz assim que é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes eu quis fazer a minha vontade, servir a Deus conforme a minha vontade, mas eu disse agora para o Senhor: Senhor, eu quero te servir como o Senhor se agrada, quero fazer conforme o Senhor quer, quero te obedecer, meu Pai. E o Senhor está conduzindo os meus caminhos. Faça isso, meu querido. Se o inimigo te afrontou, se o inimigo riu de você, se o inimigo, glória, disse que você ia perder, fala na cara dele aí que o teu Deus, Ele é grande. Nosso Deus, Ele é tão grande que Ele pisa, os pés dele estão sobre a terra. Ele é grande, Ele tem autoridade, Ele tem poder. O Senhor mesmo me falou e guarde no teu coração. O Senhor disse: eu sou a luz do mundo e aquele que está em mim jamais andará em trevas. Eu estou no controle de tudo. O Senhor está no controle da tua casa. O Senhor está no controle da tua vida. O Senhor que vai conduzir o teu coração da melhor maneira possível para o servir. Eu não estou falando aqui de placa de igreja, não é placa de igreja. Hoje escutei outro testemunho muito maravilhoso, que Deus falava que não é placa de igreja, mas é um povo. Ele escolheu um povo de todos os lugares, são os povos, as pessoas, querido. E Deus falou para a irmã que muitas pessoas que estão dentro da igreja não vão ter a vida eterna, vão perder sua salvação porque estão idolatrando a placa da igreja. Não faça isso. Peça ao Senhor, como eu fiz. Eu pedi ao Senhor, me indica o lugar que eu quero servir a Deus. É isso que eu quero, amados.
Eu já estou na idade de servir a Deus com mais ainda temor, mais tremor. Que eu tenha mais amor, mais tremor, mais obediência, mais reverência, mais tudo para Deus que Ele merece. O Senhor Jesus, Ele merece. Porque quando nós pecamos, nós estamos crucificando o Filho de Deus novamente, você sabia? E o Senhor me falou assim, que os nossos pecados trazem divisão entre nós e Ele. E está escrito na Bíblia, e quando o Senhor me falou, eu não sabia. Não conhecia esse versículo. Porque os vossos pecados trazem divisão entre nós. Eu ouvi a voz do Espírito Santo bradando nos céus, do Senhor, falando. Então, queridos, vamos vigiar, ó. Olha aqui. Vamos nos esforçar. Vamos guardar a nossa fortaleza. Vamos guardar nossa alma. Vamos observar. Vamos ser igual aqueles valentes que o Senhor escolheu ali com Gideão para a peleja. Vamos vigiar, vamos esforçar os lombos, vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que o adversário caia por terra, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Se ele achar brecha, ele arrasa tudo. Foi o que aconteceu na minha vida, na vida da minha família. Mas eu creio que o Senhor veio para desfazer as obras do adversário. Vamos crer na palavra do Senhor, vamos confiar. Quando o Senhor fala que Ele vai vencer, o maligno Ele vence. Amande cantarabacé. Vamos confiar no nosso Deus, vamos nos prostrar, vamos adorar a Ele, porque só Ele que é digno de toda honra e glória. Vamos dedicar a nossa vida inteiramente a Ele. Amandalabassu, Ramandácia. Glória ao nome santo do Senhor. Eu estou feliz porque o Senhor que me levantou novamente para o servir. O Senhor está me fortalecendo. O Senhor está alimentando a minha alma. E eu não vejo a hora de participar do corpo e do sangue do Senhor. Ainda lá na congregação é diferente. Não sei de quantos e quantos meses, mas eu não vejo a hora deste momento. É uma aliança com o meu Senhor. É aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Nós temos que, por isso que tem que ter comunhão com a igreja, amados. Peça ao Espírito Santo que conduza você a um caminho para servir a Ele. Aí você vai se sentir feliz. Eu estou muito feliz, eu estou alegre na presença do Senhor. E hoje vamos congregar. Vou na casa da minha amiga hoje. E se o Senhor tocar de testemunhar, vamos estar testemunhando. Fala que na congregação não pode pregar, né? Mas se você está falando o amor de Jesus para as pessoas, é uma pregação, querido. Você não precisa estar em cima de um altar. Eu nunca liguei esse negócio de altar. Deus está me dando a oportunidade de estar falando com você aqui através do YouTube. E aqui o Senhor age e vai salvar muitas almas. Eu creio que este vídeo aqui vai alcançar muitas almas para Jesus. Olha, Jesus Cristo, Ele é o nosso pastor, Ele é o único pastor. Na congregação não tem pastor, só ancião. É os servos de Deus que cuidam da casa do Senhor, mas existe pastores, tá bom, querido? Que o Senhor elegeu segundo o coração dele, amém? Não vamos generalizar. Se você ouviu esta palavra e sentiu no teu coração um desejo, ardeu no teu peito, de fazer uma aliança com o Senhor, de conhecer o Senhor, de servir ao Senhor, de buscar do Espírito Santo a direção para a tua vida, ore assim comigo e repita essas palavras. Senhor Jesus,
eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue. Senhor Jesus, me ajuda, me fortalece os meus lombos, Senhor. Me ajuda a vencer, Pai. Vence o adversário, pisa na cabeça dele, Senhor. O Senhor disse, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Pai, em teu nome que nós pisamos serpentes e escorpiões, meu Deus. Nos ajuda a ser um servo, uma serva sincera e fiel a Ti, meu Deus. Ajuda a melhorar os nossos caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, glória a Deus, bendito seja Deus. Amém? Deus abençoe, fique firme na presença do Senhor. Deus abençoe, até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.